tudo bem? Hoje nós vamos continuar nossas aulas de cuidados com recém-nascido, falando sobre a humanização do cuidado. Humanização do cuidado. O cuidado pode ser entendido como um modo de ser. Sem o cuidado, deixa-se de ser humano. O cuidado é tratado como uma atitude ou uma ação que deve ser realizada de forma humanizada e é referido como cuidado humanizado. Como nós dissemos na primeira aula de cuidados com recém-nascido, como cuidador infantil, nós sabemos que o nosso público-alvo, o público da nossa rotina de trabalho, são as crianças. Um bebê depende inteiramente de cuidados de outra pessoa para se desenvolver. Na maioria das vezes, essa outra pessoa é a mãe do bebê ou o seu cuidador. Sem essa ajuda, a criança não é capaz de ir em busca do seu alimento e também não é capaz de realizar ações para o seu crescimento. Ou seja, se um bebê não tem quem cuide dele, quem ofereça alimento e roupa, por exemplo, ele vai apresentar mais dificuldades para se desenvolver. Sabemos que a criança é um ser que necessita de cuidados e de observação de forma direta. O bebê é um ser totalmente dependente do cuidado do outro para sobreviver e para participar do meio cultural em que ele está inserido. Embora ainda seja incapaz de alimentar-se, manter-se aquecido e protegido de forma independente, ele possui habilidades que permitem comunicar suas necessidades a um cuidador que seja sensível. O desenvolvimento da capacidade de cuidar é essencial para o desenvolvimento adequado do bebê. A criança, ela não sabe se cuidar sozinha, então ela necessita que tenha as suas ações direcionadas a todo momento pelo seu cuidador. O acompanhamento do desenvolvimento do corpo do bebê também deve estar associado ao desenvolvimento das suas características humanas. O recém-nascido comunica com o cuidador os seus sentimentos através do olhar ou da expressão facial. O cuidado, portanto, engloba atos, comportamentos e também algumas atitudes. As atitudes realizadas no cuidado variam de acordo com as condições em que ocorrem as situações e com o tipo de relacionamento que passa a ser estabelecido. Existem tipos diferentes ou algumas maneiras distintas de cuidar, que variam de intensidade. O desenvolvimento mundial permitiu que as pessoas ampliassem e avançassem bastante em seus conhecimentos, porém dificultou e sufocou a capacidade de criar laços afetivos e de solidariedade com outras pessoas. Com a chegada da modernidade, o avanço tecnológico trouxe consigo também um aspecto frio e mecânico, maquinal, e algo bastante desumano na relação entre as pessoas. As pessoas parecem estar engessadas e bem mais insensíveis. Porém, mesmo diante desses desafios da vida moderna, é necessário que o cuidado humano seja repensado, de forma a contribuir para que as relações humanas entre as pessoas fiquem mais concretas. Nenhuma tecnologia pode substituir uma relação pessoal entre as pessoas. A rotina diária de um cuidador infantil exige que ele tenha bastante atenção, respeito, paciência e saiba enfrentar as dificuldades do trabalho com seriedade e com comprometimento. Para humanizar o cuidado, é necessário respeitar a si mesmo e respeitar ao outro. Cuidar de maneira humanizada é uma necessidade atual, pois por muitas vezes o cuidado acaba se tornando apenas a aplicação de uma técnica, como preparar uma mamadeira, por exemplo. O
cuidado torna-se um exercício constante. O cuidado, ele é a prática de nossa humanidade. É o que o profissional acrescentará em suas ações, desencadeando o processo de cuidar, que é, ou pelo menos deveria ser, revestido de um conhecimento próprio, de sensibilidade, de valores e de princípios morais. Para cuidar de alguém, você precisa saber acolher. A acolhida consiste em se responsabilizar pelo cuidado do outro e em promover o entendimento, o apoio e uma atenção que seja permanente. Para ser cuidador, você também deve criar vínculos que podem ser expressos através de gestos, de mímicas, movimentos corporais e até mesmo utilizando a sua voz. Essas são maneiras que você pode usar para se comunicar com o bebê. É preciso que o cuidador pense sobre o que caracteriza o cuidado. O cuidado inclui todas as atividades que são integrantes ao educar. São elas: alimentar, lavar, trocar, proteger e consolar. Para cuidar de um bebê, você deve saber quais são as principais necessidades dele. O cuidado humano é exercitado, vivido e sentido no interior de cada um. E ele envolve atos, princípios, valores e a ética, que devem fazer parte do nosso cotidiano. O cuidado é uma expressão da nossa humanidade. Ele é essencial para o nosso desenvolvimento e para a realização como seres humanos. O que significa humanização? A humanização é um assunto bastante importante e que precisa ser amplamente discutido. A humanização é uma necessidade atual, mas ela começou lá atrás. A partir dos anos 90 é que se começou a falar de forma mais efetiva sobre o processo de humanização. A princípio, a humanização era vista pelas pessoas como um conjunto de princípios que criticavam o caráter impessoal e a forma desumanizada com que alguns profissionais da saúde tratavam da assistência à saúde. Algum tempo depois, a humanização passou a ser vista também como uma proposta para mudar e para melhorar a qualidade do serviço prestado. As pessoas começaram a ver que, agindo com humanização, o cuidado prestado podia ser feito de forma mais ética, com mais dignidade e, de maneira geral, apresentava melhores resultados. O conceito de humanização também começou a se desenvolver tendo uma ligação direta com os direitos humanos. A ideia principal era a dignidade da pessoa humana e o respeito à vida humana. Humanizar passou a ser uma tentativa de recuperar alguns valores afetivos que estavam perdidos. O conceito de humanização está diretamente ligado ao cuidado prestado com segurança, valorizando e identificando todos os aspectos que possam trazer satisfação. Vamos tentar entender, então, o que é humanizar. Se você pegar o dicionário para buscar o significado da palavra humanização, você vai ver que significa compadecer, tornar-se humano e valorizar a qualidade do cuidado. Humanização é a ação ou o efeito de humanizar, de tornar humano ou mais humano. Mas o significado de humanização precisa ser entendido de forma bem mais ampla. A humanização ela é evidenciada pela prática do cuidado. Humanizar significa associar os seus cuidados simples do dia a dia, como dar banho, preparar a mamadeira ou trocar a fralda, a um acolhimento que seja verdadeiro. Ou seja, os seus cuidados com o bebê devem ser feitos com carinho e com atenção. Quando o ser humano não tem atitude de amor, de respeito, ele age como um robô, que é frio, sem sentimento. Para ser cuidador infantil, você não pode agir como um robô, nem de forma mecanizada, rotineira, nem apenas cumprindo ordens e tarefas.
A racionalização, a mecanização e o excesso de trabalho, algumas vezes podem impedir que o cuidador desenvolva bem seu trabalho e acabe agindo de forma desumanizada. Vocês já devem ter visto em algum jornal a notícia falando que bebês foram maltratados pela babá. Isso ocorre justamente porque não há carinho e nem atenção no cuidado e com o estresse, a pessoa acaba perdendo a paciência e cometendo algumas maldades com o bebê. Pelo contrário, você deve direcionar sua prática do cuidado com bastante carinho, atenção, respeito, zelo e seriedade. A prática da humanização deve ser observada sempre em todos os ambientes em que você estiver. O cuidado deve ser caracterizado como uma relação de ajuda ao outro. Você deve, em primeiro lugar, colocar-se no lugar do outro. Se você está cuidando de um recém-nascido, você deve tentar se colocar no lugar dele, ou seja, você deve saber acolhê-lo com carinho quando ele chora e quando ele está precisando de você para algum cuidado, como banho ou troca de fralda. A humanização depende de nossa capacidade de falar e também de ouvir. Para que o sentimento humano, as percepções de dor ou de prazer sejam feitas de forma humanizada, é preciso que as palavras que você expressa sejam reconhecidas pelo outro, ou seja, pelo recém-nascido. Para que o cuidado seja humanizado, é preciso que a criança perceba que o cuidador gosta de fazer esse cuidado e que está satisfeito com o que faz. O cuidado humanizado exige mudanças no seu comportamento. Você passa a ter cuidados humanizados na sua rotina de trabalho quando você consegue criar laços de carinho, de preocupação, de afeto com o recém-nascido que você cuida. O recém-nascido está construindo um mundo novo e você deve ajudá-lo a construir um mundo com ternura. Mesmo que ele ainda não saiba falar, o recém-nascido espera que você cuide dele com carinho e com satisfação. Você não deve deixar o recém-nascido em um local onde você não gostaria de estar, como um local barulhento, um local sujo. Você, por exemplo, gostaria de usar roupas sujas e com mau cheiro? Acredito que não. Então você deve criar um ambiente que seja agradável para a criança. A criança é um ser que tem várias necessidades e você deve buscar entender quais são essas necessidades. Buscar esse entendimento é que significa agir com humanização. Com a humanização, você consegue levar conforto, cuidado, segurança ao recém-nascido que está sob a sua responsabilidade. A humanização deve estar presente na sua rotina de trabalho e deve ser entendida como algo bom, porque você escolheu cuidar do outro. Lembrando que isso também exige de você bastante compromisso e responsabilidade. Para que haja um avanço nas discussões sobre o cuidado, é necessário que o cuidador tenha uma postura de colocar-se no lugar do ser que é cuidado, para sentir quais são as suas reais necessidades, garantindo conforto, resolutividade e um atendimento que seja humanizado. Assim, acontece o cuidado humanizado, ou seja, o cuidado propriamente dito, a criação da empatia entre o cuidador e o ser que é cuidado. Cada um colocando-se no lugar do outro e pelo menos tentando entender o que se passa naquele momento na vida daquele indivíduo. É realizar a reflexão de que se deve cuidar do outro como se o cuidado fosse para você mesmo. Não faça ao outro aquilo que você não gostaria que fosse feito a você. Essa é uma frase bastante conhecida, mas muitas vezes pouco praticada. O cuidado humano e solidário é um conjunto de ações, de atos e de atitudes que não tenham julgamentos e nem preconceitos.
A humanização é uma necessidade atual, que exige que o cuidador pense sobre seu comportamento e sobre sua ação no trabalho. Não se está referindo apenas a um outro tipo de cuidado, mas sim a todas as situações, sobretudo as mais cotidianas, pois são nas situações mais simples em que o profissional de saúde percebe que o respeito ao humano é um conceito presente na sua própria rotina. É importante que você desenvolva um cuidado humanizado independente da faixa etária de quem você cuida. Ninguém pode ser humano no seu lugar. A humanização do cuidado deve partir de você e ser colocada de forma efetiva no seu trabalho diário. O cuidado deve ser prestado sem distinções. Porém, quando refere-se a recém-nascidos, o assunto torna-se um pouco mais delicado, devido à fragilidade e à dependência em que esses recém-nascidos se encontram nessa fase da vida. Para que o cuidado seja oferecido adequadamente ao recém-nascido, é necessário que você procure conhecer as particularidades desse bebê. Isso facilita o conhecimento de todas as suas necessidades. O cuidado ao recém-nascido deve ser oferecido com zelo e com dedicação. Como se trata de um ser tão pequeno e que depende totalmente do seu cuidado, você deve estar preparado e consciente da sua responsabilidade. O que se propõe através de um cuidado humanizado é que seja oferecido um serviço de qualidade para o recém-nascido que você está cuidando. A humanização é um processo amplo, demorado e complexo, ao qual se oferecem resistências, pois envolve mudanças de comportamento que sempre despertam insegurança. Características humanas de um cuidador. O cuidador é um ser humano que possui algumas qualidades especiais, que pode ser expressa com traços de amor, de humanidade, doação e solidariedade. A criança precisa ser cuidada. E nós precisamos entender o cuidado como uma ação que precisa ser feita de forma humanizada, ou seja, precisamos cuidar das nossas crianças com carinho, com sabedoria e com segurança. A criança precisa receber cuidado para se estruturar enquanto ser humano e enquanto pessoa. É esse cuidado que, se for feito de forma correta, irá direcionar essa criança para ser um adulto honesto. Fica claro, então, que humanização e cuidado são duas coisas que andam sempre juntas. O cuidador deve ter conhecimento sobre o processo de cuidado do recém-nascido para que faça suas tarefas da melhor forma possível, estando pronto para desenvolver o cuidado de forma segura e de forma humanizada. O acolhimento serve de base para o cuidado humanizado e possibilita a organização e a eficiência do serviço prestado. Devemos entender que o cuidador é a pessoa que está diretamente envolvida no processo de cuidar. E esse processo de cuidar está diretamente ligado ao fato de se apresentar como um ser humano. O seu comportamento enquanto cuidador infantil deve ser feito com ética, compromisso e responsabilidade. Você deve querer o melhor para o recém-nascido que você cuida. Para que o cuidado seja possível, é necessário olhar para si e para o outro, na tentativa de que o autoconhecimento colabore positivamente no cuidado de cada ser. É o encontro entre o cuidador e o ser que é cuidado, na intenção de criação de um elo que irá direcionar as boas ações para o cuidado. A humanização vai além de quem é cuidado, mas envolve também os seus cuidadores. Atualmente, as pessoas passam a maior parte de seus dias no ambiente de trabalho, sendo este, portanto, um componente importantíssimo em suas vidas.
E existem várias maneiras de você desenvolver um trabalho de forma segura e humanizada, enquanto cuidador infantil. O cuidador humanizado é aquele que consegue estabelecer vínculos, consegue se preocupar com o bem-estar do recém-nascido e procura ter uma visão geral e segura de todo o processo de cuidado. Sinais de que o cuidador não está bem. Para ser um bom cuidador e agir com humanidade, diante do recém-nascido e dos familiares, você precisa estar bem. Os cuidadores são exigidos a oferecer cuidados intensos e têm sua vida pessoal modificada, pois além de se dedicarem ao recém-nascido, eles também precisam substituir as tarefas que são desempenhadas por eles previamente e têm que reorganizar tarefas de sua responsabilidade e da sua vida pessoal. Alguns sinais de alerta de que o cuidador não está bem são problemas com sono, cansaço excessivo, isolamento, tremor nas mãos, palpitações, dificuldade de concentração, diminuição do apetite, perda frequente de memória, mudança de humor, nervosismo e estresse. Vocês já devem ter ouvido falar várias vezes em estresse, mas poucas pessoas sabem o quanto o estresse é prejudicial para o organismo. A palavra estresse significa provocar tensão, ficar tenso. Algumas vezes, o cuidador fica estressado tanto por fatores internos quanto por fatores externos. Os fatores internos são aqueles que estão ligados diretamente à personalidade da pessoa. Nesse caso, a pessoa estressada fica nervosa porque é bastante perfeccionista, porque gosta de tudo certinho e fica nervosa quando as coisas não acontecem de forma que ela quer. Isso é um fator interno que faz parte da personalidade da pessoa. Os fatores internos do estresse são determinados pelo próprio indivíduo e se refletem no jeito de ser da pessoa. Ele influencia sua história de vida, sua rotina de trabalho, sua personalidade e também os seus valores morais. Já os fatores externos são aqueles que estão ligados ao ambiente em torno da pessoa. Por exemplo, mudanças no emprego, na rotina de trabalho, horários diferentes do costume, doenças na família, dificuldades e atraso no trânsito, problemas financeiros, ameaças de desemprego, enfim. Tanto os fatores internos quanto os externos aumentam o nível de estresse do cuidador e prejudica e diminui o desempenho das suas atividades. Lembre-se de que o cuidador também tem o direito de expressar os seus sentimentos. Devemos lembrar que todos nós passamos por várias situações estressantes durante todo o dia. Todos os cuidadores sofrem a influência de fatores estressantes. O que diferencia é a maneira como cada um reage diante da situação. O problema está quando você não consegue lidar com essas situações, vindo a prejudicar a sua rotina de trabalho. O estresse age no estado emocional do cuidador e interfere diretamente na vida pessoal, na vida familiar ou até mesmo na qualidade do cuidado que é oferecido. O ponto mais difícil do estresse é que ele pode impedir que o cuidador tenha ações de humanização no seu trabalho. Ou seja, se você estiver estressado, você não vai conseguir cuidar de um recém-nascido de forma carinhosa e nem de forma segura. O nível de saúde do cuidador influencia diretamente nas suas atividades e na sua maneira de cuidar do recém-nascido. Sugestões para que o cuidador cuide de si mesmo. O cuidador também precisa ser cuidado. O cuidador não é um ser que cuida, mas ele também precisa ser cuidado,
porque os seus sentimentos podem ficar fragilizados, a sua rotina diária é modificada para exercer as atividades que antes não existiam. E ele necessita se afastar dos outros membros da sua família, da sua casa, dos seus amigos. O cuidar envolve sentimentos de afeto, de apego, de prazer, mas também reforça sentimentos de cobrança, de vigilância, para que seja promovida e mantida a saúde da criança. Você não pode deixar de ser uma pessoa e passar a ser compreendido apenas como um cuidador, pois você é, antes de tudo, um ser humano que necessita se realizar, necessita ter liberdade e tomar as suas próprias decisões. Se você não estiver bem para desenvolver suas atividades de cuidador, você deve procurar fazer uma pausa entre as atividades. Organizar melhor a rotina acaba com o estresse e faz o seu tempo render. Muitas vezes, os cuidadores trabalham várias horas seguidas, de forma exaustivas e sem horários de descanso. Procure se organizar no começo de cada semana, separando um momento para você. A pausa irá ajudar a repor as suas energias. Faça da sua atividade, aos fins de semana, o contrário do que você faz durante a semana no seu trabalho. Seu fim de semana pode ser mais agitado. Se seu trabalho é agitado, tire o tempo para relaxar em casa. Certifique-se de fazer algo de que você gosta todos os dias. Você também pode praticar atividades físicas, buscar uma alimentação saudável e nos horários corretos, dormir direito e buscar algumas atividades de relaxamento. Tente encontrar algumas maneiras para tornar o seu trabalho menos pesado e mais agradável. Procure estar atento e valorizar algumas coisas boas que acontecem na sua rotina de trabalho. Identifique os aspectos positivos do seu trabalho. Diferentes formas de humanizar. Promover a atenção humanizada ao recém-nascido significa necessariamente em rever algumas práticas. Infelizmente, com a correria da vida moderna, as pessoas acabam perdendo a essência das coisas e começam a agir de forma desumana e sem interesse. Isso dificulta as relações humanas e acaba fazendo com que o cuidador se torne uma pessoa fria e desumana. É necessário repensar uma nova forma de acolhimento em que o cuidado com o recém-nascido seja feito de forma mais afetiva, com mais ternura e com mais atenção. Ser cuidador exige muito carinho, muito amor, respeito e, principalmente, exige paciência. Pequenas atitudes do cuidador podem fazer diferença no processo de humanização. O atendimento humanizado contribui significativamente para que o cuidado seja prestado com eficácia e ele tem relação direta com a postura ética e comprometida. O cuidar significa ter uma atenção voltada para as necessidades da criança. Ao se decidir por fazer esse curso de cuidador infantil, você deve estar ciente de que esse mercado de trabalho irá exigir que você tenha uma boa postura e um bom comportamento, com ética e com seriedade. A humanização se fundamenta no respeito e na valorização da pessoa humana. Reconhecer a importância das características humanas é o primeiro passo para a humanização. O segundo passo é desenvolver métodos que permitam introduzir os aspectos humanos no pensar e no agir sobre os processos de cuidado dentro das suas relações de trabalho. Para cuidar bem, é preciso saber ouvir, é preciso ser atento e transmitir com segurança ao bebê e aos familiares e conhecer bem as particularidades do ambiente em que você está. Quem cuida de forma humanizada contempla todas as etapas do cuidado com um olhar acolhedor,
e com uma atitude firme e positiva. O cuidar exige uma ação de interação. Agindo assim, você ganha a confiança dos familiares e isso é fundamental para que você permaneça no seu trabalho, porque a família precisa ter certeza de que você está apto para cuidar da criança de maneira satisfatória. Nesse contexto, o que se busca é valorizar o interesse pelo próximo, ou seja, o interesse pelo bem-estar do recém-nascido que está sob a sua responsabilidade. A fragilidade do recém-nascido é que faz com que ele seja inteiramente dependente de você e dos seus cuidados. A humanização propõe a construção coletiva e pessoal de valores que resgatem a dignidade humana. Sem comunicação, não há humanização. Humanizar não é uma técnica, mas sim um processo vivencial que envolve toda a atividade do local e das pessoas que ali trabalham, e dão ao recém-nascido a atenção e o cuidado que merecem como pessoa humana. Humanizar é individualizar a assistência diante das necessidades de cada um. A humanização depende da capacidade de falar e de ouvir, pois as coisas do mundo só se tornam humanas quando passam pelo diálogo. A humanização deve existir em todas as nossas ações. Um exemplo de humanização é a assimilação de características mais amorosas e conscientes. É necessário rever nossos conceitos de humanização e ver onde podemos melhorar, buscando formas mais efetivas. Vamos pensar em como você pode ter um cuidado humanizado de maneira prática. Primeiramente, vamos imaginar como gostaríamos de ser tratados em relação a tudo e a todos. Diante dessa visão, começa então a agir de acordo com os nossos próprios anseios e ideais no relacionamento de convivência com o recém-nascido. Humanizar é, antes de tudo, proporcionar carinho, respeito, confiança e amor a quem precisa do cuidado. A criança é um ser frágil e que não tem como se cuidar e nem como se defender. Você pode, por exemplo, evitar deixar o bebê com a fralda suja por muito tempo. Dar a mamadeira aquecida na hora certa. Não dar a mamadeira fria. Aquecer a água para o banho. Ter cuidado para não entrar água nos ouvidos durante o banho. Evitar que o bebê sinta frio. Cuidar das roupas do bebê de forma adequada. Diminuir os barulhos. Melhorar a luz. Tentar controlar a dor. Arrumar o quarto de forma que ofereça conforto e segurança para o bebê. Ter preocupação com o recém-nascido, que é vulnerável e precisa de atenção, também é uma forma de humanizar. Você deve tratar o recém-nascido e os seus familiares com respeito e com consideração. Tratar respeitosamente as pessoas que convivem no seu ambiente de trabalho. Você deve demonstrar prontidão em realizar suas tarefas e ter habilidade e bom desempenho. Outro aspecto importante, você deve ser mais bem comunicativo e demonstrar responsabilidade naquilo que está fazendo. É extremamente importante que o cuidador entenda que o respeito deve estar presente em sua rotina de trabalho. Também é necessário reavaliar o seu cuidado, fazendo com que ele não se limite apenas na realização de procedimentos rotineiros, mas entenda que o recém-nascido precisa de cuidados afetivos também. De maneira geral, o principal objetivo do cuidado humanizado é construir mecanismos para garantir que o seu serviço prestado seja com qualidade. Bom, foi muito bom dividir esse conhecimento com vocês. Eu espero que essa aula
ela venha contribuir para melhorar e também para somar o conhecimento de vocês. Tudo o que foi falado aqui deve servir para que vocês utilizem na vida prática de vocês enquanto trabalham como cuidador infantil. Agradeço a atenção de todos. Aproveite agora para refletir e também para discutir com seus colegas sobre o que vocês aprenderam com essas e com as demais aulas. Obrigada!